Bem-vindo ao AI Business Journal. Hoje é 4 de agosto de 2025 e aqui está o que você precisa saber sobre os principais movimentos do mercado e as notícias mais relevantes sobre inteligência artificial no mundo. Clique em seguir no Spotify e receba sempre na íntegra os destaques da semana. Nesta edição, reunimos os destaques que marcaram a semana. Avanços tecnológicos, estratégias de gigantes do setor, impacto econômico e mudanças geopolíticas que moldam o futuro da IA. Figma faz IPO e valor de mercado dispara com foco em IA. Figma estreou na Bolsa de Valores de Nova York em 31 de julho de 2025, com ações precificadas a $33, e viu sua capitalização de mercado atingir rapidamente $45 bilhões, chegando a fechar em $115,50, com um valuation aproximado em $47 bi. A oferta levantou cerca de $1,2 bilhão e superou expectativas ao elevar a cotação acima da faixa projetada de $32, depois ajustada de $28. O sucesso refluiu da estratégia liderada pelo CEO Dylan Field, que introduziu novas ferramentas baseadas em IA, como o Figma Make, impulsionando inovação e interesse público antes da oferta pública. GitHub Copilot atinge 20 milhões de usuários. O GitHub Copilot, ferramenta de codificação assistida por inteligência artificial da Microsoft GitHub, ultrapassou 20 milhões de usuários acumulados, adicionando aproximadamente 5 milhões nos últimos 3 meses. Dos principais clientes corporativos, o Copilot já é utilizado por 90% das empresas da Fortune 100 e teve crescimento de 75% no segmento Enterprise em relação ao trimestre anterior. Essa expansão acontece num cenário cada vez mais competitivo, com rivais como Cursor ganhando relevância, mas o Copilot mantém vantagem por seu ecossistema e integração robusta com o GitHub. Google perde apelação e Epic Games amplia sua atuação. A Epic Games obteve uma vitória judicial significativa ao ter confirmada a decisão de que o Google deve abrir a Play Store para a competição, permitindo a instalação de App Stores de terceiros no Android e proibindo a imposição do sistema de pagamento do Google Play. Como resultado, a Epic deve levar oficialmente sua Epic Games Store ao Google Play, facilitando o acesso a títulos como Fortnite e outros jogos em dispositivos Android por meio da loja oficial. O CEO da Epic, Tim Sweeney, chamou a decisão de vitória total, enquanto o Google afirmou que pode recorrer, mas deve cumprir a determinação judicial enquanto o apelo estiver em andamento. Gigantes de tecnologia aceleram corrida trilionária por IA. Nos últimos dias, Google, Amazon e Meta anunciaram que os investimentos em infraestrutura de IA em 2025 ultrapassarão trilhões de dólares, com Google desembolsando $85 bilhões, Amazon 100 bi e Meta estimando entre 64 e 72 bi para data centers e hardware especializado. Esse volume de investimento demonstra a magnitude da guerra tecnológica global para dominar o futuro da inteligência artificial. A análise ambiental aponta que esse modelo é insustentável. O consumo de energia e água exigido por enormes centros de dados levanta preocupações sérias sobre emissões de carbono e uso de recursos naturais. Ao mesmo tempo, o setor criativo reage. Artistas e estúdios processam grandes empresas por uso não autorizado de obras em datasets de IA, exceto a Adobe, que se diferencia por treinar seus modelos apenas em material licenciado ou de domínio público. O artigo da The Guardian destaca ainda que regulamentações como a UK Online Safety Act adicionam pressão sobre plataformas digitais para proteger usuários mais vulneráveis. Delta Air nega uso de IA para personalização de tarifas. Em 1º de agosto, a Delta Airlines afirmou formalmente que não utiliza IA para definir preços personalizados, com base em dados individuais dos clientes.
A companhia fez essa declaração após senadores norte-americanos levantarem preocupações sobre possíveis práticas de preços de vigilância, nas quais usuários poderiam pagar tarifas diferentes conforme perfil. Apesar de adotar tecnologia de IA para gerenciamento de receita em cerca de 20% de suas rotas domésticas até o fim de 2025, a Delta enfatiza que não segmenta consumidores por dados pessoais. A empresa também destacou que a IA é empregada para ajustar preços em resposta rápida às condições do mercado e não para discriminar passageiros. O debate surge em meio a uma discussão mais ampla sobre ética e transparência na utilização da IA em setores regulados. Meta busca parcerias para financiar sua infraestrutura de IA. Meta anunciou planos para vender cerca de 2 bilhões de dólares em ativos de data centers, com o objetivo de compartilhar custos massivos relacionados à construção e operação de infraestrutura IA. Essa estratégia representa uma virada para a empresa, que historicamente autofinancia seus centros de dados. Executivos da Meta indicam que essa mudança permitirá flexibilidade financeira e risco diluído, especialmente se as necessidades de infraestrutura variarem ao longo do tempo. Mesmo assim, a empresa planeja manter a maior parte do investimento internamente, com gastos previstos entre 66 e 72 bilhões de dólares no ano fiscal. O movimento coincide com resultados sólidos de anúncios impulsionados por IA, que ajudam a contrabalançar os crescentes custos operacionais. McDonald's acelera investimentos em IA e aponta a Índia como hub. A McDonald's declarou que pretende redobrar seus investimentos em IA até 2027, escolhendo a Índia como polo central para governança de dados, engenharia e arquitetura de plataforma. A empresa já está testando sistemas baseados em IA em 400 restaurantes para verificar automaticamente pedidos e reduzir erros operacionais. O plano é expandir essa solução para aproximadamente 40 mil unidades, globalmente até 2027, com integração direta ao cliente por meio de um aplicativo personalizado. Além disso, IA é usada para previsões de vendas, precificação dinâmica e análise performance de produtos. A McDonald's planeja replicar o modelo de centros de IA globalmente, incluindo estruturas na Polônia e México. Apple se prepara para investir pesado em IA, diz Tim Cook. Tim Cook afirmou em 31 de julho que a Apple está disposta a aumentar seus investimentos em IA e data centers para alcançar rivais como Microsoft e Google. Ele admitiu que a Apple vem adquirindo pequenas startups de IA, 7 este ano, e não descarta compras maiores em breve. Essa postura marca uma mudança significativa na histórica cautela fiscal da empresa. Cook frisou que a Apple pode reestruturar produtos como o Safari ou integrar IA nativa em seus sistemas operacionais. A liderança da Apple reconhece que ficou atrás em adoção de IA, mas mostra determinação para acelerar o avanço tecnológico. SEC forma força-tarefa interna dedicada à IA. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, anunciou a criação de uma nova força-tarefa de IA para aumentar eficiência regulatória e inovação interna. Valerie Stepanik foi nomeada como a primeira Chief AI Officer da instituição. O objetivo é modernizar processos de supervisão, detectar padrões de risco financeiro e analisar dados de mercado com IA. Esse movimento segue uma linha global de entidades públicas adotando IA em seus próprios fluxos de trabalho. A medida ressalta que o setor público também entra na corrida tecnológica para garantir relevância e eficácia operacional. Resultados corporativos impulsionam ações de IA e Wall Street dispara. Investidores reagiram positivamente a resultados trimestrais sólidos divulgados por Microsoft e Meta, elevando futuros da bolsa a recordes através de expectativas de crescimento com base em IA. A Microsoft superou estimativas graças ao desempenho robusto do Azure e renovado direcionamento de investimentos de 30 bilhões de dólares no trimestre.
Meta teve alta de até 12,3% em pré-mercado, ao anunciar receita maior que a esperada, parte disso atribuída à IA, aplicada à publicidade. O entusiasmo generalizado levou às maiores valorizações da Apple, Amazon e Nvidia no início de agosto. Apesar da cautela de autoridades como Jerome Powell, o sentimento de longo prazo permanece otimista, com a atração de produtos impulsionados por IA. Vozes da Europa pedem regulação diante da IA no setor de dublagem. Profissionais de dublagem em toda a Europa manifestaram-se contra o uso de IA para substituir vozes humanas em trabalhos audiovisuais. Eles argumentam que a automação de voz pode comprometer qualidade artística, direitos de atores e histórico de obras já existentes. Organizações da indústria pediram que a União Europeia endureça suas regras para proteger profissionais. A mídia refere que cláusulas da nova AI Act devem ser revistas para cobrir voz sintetizada e licenciamento justo. A disputa reflete tensões entre inovação tecnológica e preservação de talentos criativos. Empresas chinesas formam alianças para reduzir dependência dos Estados Unidos. No contexto de restrições comerciais dos Estados Unidos sobre chips avançados da Nvidia, empresas como Alibaba, Baidu e Huawei se uniram para criar um ecossistema doméstico de IA autossuficiente. O objetivo é desenvolver modelos, hardware e infraestrutura local que substituam tecnologias importadas. As alianças foram anunciadas durante a conferência World Artificial Intelligence Conference, em Xangai, em 28 de julho. Esses movimentos ressaltam a crescente narrativa de soberania tecnológica e rivalidade global. O esforço busca proteger a indústria chinesa em meio a sanções e limitações comerciais externas. Mira Murati e Thinking Machines Lab captam $2 bilhões em rodada inicial. A startup Thinking Machines Lab, fundada por Mira Murati, ex-CTO da OpenAI, levantou $2 bilhões em rodada seed em julho de 2025, atingindo valuation estimado em 12 bi. A startup foi criada em fevereiro com estrutura de Public Benefit Corporation e já contratou cerca de 30 pesquisadores das principais empresas do setor, incluindo OpenAI, Meta e Mistral. John Schulman, cofundador da OpenAI, integra o time como cientista-chefe, com conselheiros como Alec Radford e Bob McGrew. O modelo de governança concede a Murati voto decisório majoritário, conferindo influência central na direção estratégica da empresa. O rápido crescimento e o valor já mobilizam expectativas de competição direta com grandes players como OpenAI e Anthropic. Essas foram as principais notícias sobre tecnologia, inteligência artificial e o cenário global. Para acompanhar tudo em tempo real, acesse nosso Spotify e fique por dentro do que realmente movimenta o mundo e a economia. Nosso resumo semanal vai ao ar toda segunda-feira, às 4h30 da manhã, no Spotify e no YouTube. E claro, assine a newsletter para receber os destaques direto no seu e-mail e estar sempre um passo à frente no mercado com notícias, análises de especialistas e benefícios de nossos parceiros para você e seu negócio.